Olha só essa frase. É impossível perder dinheiro na bolsa. Parece uma afirmação, bem, ousada demais, né? Mas será que é só um mito ou tem alguma verdade aí no meio? É isso que a gente vai investigar agora. Porque vamos combinar, quando a gente vê o mercado caindo, tudo vermelho, a ideia de que é impossível perder dinheiro soa até como piada, um completo absurdo, certo? Mas, e se essa não for a história completa? Essa frase, ela não veio do nada. Ela é muito atribuída aos maiores investidores da história, sabe? Gente que construiu verdadeiras fortunas no mercado de ações. É uma afirmação tão forte que, em momentos de pânico, soa quase como uma provocação. Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A gente olha os gráficos caindo, o patrimônio diminuindo, o noticiário falando em caos, a lógica parece ir totalmente contra. Então como é que a gente concilia a realidade que a gente vê com uma afirmação tão poderosa? E aqui tá o pulo do gato. O ponto que muda absolutamente tudo. A frase original não estava errada, ela só estava incompleta. A verdadeira diferença entre ganhar e perder não está no mercado em si, mas sim no conhecimento. E isso, olha, transforma a ideia de uma fantasia para uma habilidade que dá para aprender. E é justamente essa pequena parte da frase que separa o investidor comum dos grandes bilionários. Não é sorte, viu? É uma mentalidade, uma estratégia muito clara, que curiosamente funciona melhor justamente quando todo mundo está com medo. Aqui está a grande virada de chave. Onde a maioria das pessoas vê pânico, os grandes investidores enxergam uma promoção, uma liquidação. Pensa comigo. As melhores empresas do país não deixaram de existir só porque o mercado caiu. Elas continuam lá, só que as ações delas estão mais baratas. Foi exatamente em momentos assim que muitos deles construíram fortunas gigantescas, começando do zero. Mas isso não é só uma teoria bonita, não. A história prova esse ponto várias e várias vezes. Vamos dar uma olhada nos dados de crises do passado para ver como esse padrão se repete na prática. E olha, os números contam uma história bem impressionante. Na crise asiática, uma queda de 10%. E depois, uma recuperação de 40%. Na crise da Rússia, a queda foi maior, 16%. Mas a recuperação em um ano foi de incríveis 138%. Até na famosa crise do subprime de 2008, a bolsa caiu 12% para depois subir 81% um ano depois. O padrão é claríssimo. Quedas bruscas são, historicamente, seguidas por recuperações ainda mais fortes. Na crise do coronavírus, por exemplo, que a fonte que analisamos menciona, a queda foi ainda mais forte, algo entre 30% e 40%. E aí, se a história serve de lição, uma queda maior pode significar um potencial de recuperação ainda mais expressivo. E isso nos leva à pergunta, o momento é de pânico ou de oportunidade? Certo. A gente já entendeu a mentalidade, a lógica da história. Mas e na prática? O que exatamente quer dizer saber o que está fazendo durante uma crise dessas? A estratégia, no fundo, se resume a 3 pilares bem simples. Primeiro, e talvez o mais importante, não venda. A perda só vira prejuízo de verdade quando você vende na baixa. Segundo, compre mais. Se o preço de algo que tem qualidade cai, a atitude lógica é aproveitar a promoção, certo? E terceiro, saber onde investir, porque nem toda empresa reage igual a uma crise. Mas investir certo quer dizer o que exatamente? Bom, significa focar em setores mais perenes, tipo o financeiro e o de energia elétrica. Pensa bem, as pessoas não deixam de usar banco ou de pagar a conta de luz numa crise. E ao mesmo tempo, é bom evitar setores que são muito mais sensíveis, como o varejo e turismo, que sofrem um baque muito maior. Saber essa diferença é fundamental. E aqui está a beleza da coisa toda. Essa estratégia não é um privilégio de quem tem muito dinheiro. A matemática do percentual é a mesma para todo mundo. Uma valorização de 50%, por exemplo, transforma R$100 em 150 do mesmo jeito que transforma 1 bilhão em 1,5 bilhão. A oportunidade é a mesma para quem sabe o que está fazendo. Com tudo isso em mente, cada crise começa a aparecer menos com um desastre e mais com um evento raro. Uma janela de oportunidade que, se for bem aproveitada, pode de fato mudar o futuro financeiro de uma pessoa. O maior exemplo disso tudo talvez seja a Grande Depressão de 1929. Foi a maior crise de todas, mas também foi a maior máquina de criar riqueza para quem teve coragem e conhecimento para comprar enquanto todo mundo vendia desesperadamente. Eles compraram o pânico e poucos anos depois colheram verdadeiras fortunas. E assim, a questão final que essa análise toda nos deixa é exatamente esta. Cada um decide como vai enxergar o momento. É o fim de um ciclo ou é o começo da construção de uma nova história financeira? A resposta, como a gente viu, está menos no mercado e muito mais no conhecimento.